Protocolo da segunda audiência pública do Legislativo, realizada em 21 de fevereiro de 2025, na Câmara Municipal de Vereadores de São José do Inhacorá, Rio Grande do Sul. Bom dia, senhoras e senhores. Iniciamos neste momento a segunda audiência pública do Legislativo Municipal, sendo esta a audiência pública que tratará sobre o relatório da avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre, referente aos meses de setembro a dezembro do ano de 2024 da Administração Municipal. As audiências públicas de prestação de contas são realizadas 3 vezes ao ano, sempre nos meses de fevereiro, maio e setembro, de acordo com o artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, em harmonia com o que dispõe o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Buscando respeitar o princípio constitucional da publicidade, estando de acordo com a Lei de Acesso à Informação e dando transparência aos serviços públicos, declaro aberta a presente audiência pública como presidente e relatora em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, COFT, em conformidade com o artigo 82, inciso 4º, observando os artigos 214, 219 a 221, todos do Regimento Interno do Legislativo. Saúdo inicialmente a todos os presentes, colegas do Poder Legislativo e também as autoridades que representam o Executivo Municipal neste ano e demais colegas e público que nos assistem de forma online. Passo a palavra para o secretário da Fazenda, senhor Nerci Mucha, para explanar sobre o relatório fiscal. Aproveitando a oportunidade, cumprimentar a presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador que se faz presente, o senhor prefeito, a senhora vice-prefeita, a servidora que representa o controle interno do município e demais ouvintes que nos assistem pela live. O relatório de avaliação de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024, conforme já lido, faz parte da Lei de Responsabilidade, é 101 de 2000, e os números que serão apresentados aqui são os números que constam nos relatórios bimestrais e semestrais de 2024, que estão no átrio da Prefeitura Municipal e no site do município na íntegra. Começando com a parte de receita do município, segundo o balanço encerrado em 31 de 12, o município arrecadou 36.682.397,58, que era a previsão, né, no orçamento, e efetivou uma arrecadação de 37.374.115,38, tendo sido arrecadado, portanto, 101,85% da meta anual. Comparada à projeção para o período constante, a programação financeira demonstra um superávit de 1,85. Esse desempenho foi propiciado devido à maioria das receitas correntes de capital alcançarem ou superarem o percentual previsto na programação anual. O total das receitas correntes previsto para o período considerado janeiro a dezembro, de acordo com a programação, foi de 29.730.921,75. Os valores realizados corresponderam a 29.586.876,36, sendo 0,92% abaixo da meta estabelecida nesse grupo. As receitas mais significativas são as receitas de transferências correntes e as receitas patrimoniais, que figuraram respectivamente com 78,19% e 3,56% do total da receita realizada no período. No que diz respeito ao FPM, essa transferência apresentou equilíbrio entre a meta de receita, que era 15.500.000, e a efetivamente recebida, 16.917.563,25, apresentando uma arrecadação a maior de 1.417.563,25, 8,38% a mais. O ICM, por sua vez, teve uma meta fixada de 6.500.000, tendo sido recebido 7.130.914,01. Portanto, apresentando uma diferença maior de 630.914,01 centavos, 8,85% acima. As transferências do Fundeb alcançaram uma arrecadação de 3.064.654,97
em relação à sua meta de 2.767.100, apresentando 297.554,97 a mais dos recursos, 9,71%. Na receita de capital, observamos uma arrecadação de 635.729,68, enquanto a meta estipulada era de 700.027,43. Esses valores de arrecadação foram decorrentes principalmente das transferências de convênio da União e do Estado. Na parte da despesa, considerando todas as fontes de recurso, a despesa total empenhada, nela incluída o RPPS no período de janeiro a dezembro, os valores acumulados em correlação à despesa total e receita total foi de 32.615.765,28 centavos, para uma arrecadação de 37.374.115,38, demonstrando um superávit de 4.758.350,10. Com esse resultado, permite confirmar o atendimento das metas fiscais para o exercício. Conforme a portaria STN, para fins de avaliação da meta, durante o exercício não deverão ser incluídos os valores das despesas empenhadas que ainda não foram liquidadas no encerramento do exercício, que corresponde à avaliação do terceiro quadrimestre, as despesas empenhadas não liquidadas e inscritas em resto a pagar não processados, por constituírem obrigações pré-existentes, decorrentes de contratos, convênios ou outros instrumentos, deverão compor em função de empenho legal o total das despesas liquidadas. Juro e amortização da dívida. O juro e encargos da dívida, que englobam o pagamento de juros das operações de crédito, somaram 70.157,22, correspondendo a 96,10% do total estimado para o período. Já as despesas com amortização da dívida, com valor de 157.230,72, representaram um desembolso correspondente a 99,99% do total programado. Essa ocorrência indica, então, que o município, além de honrar com a totalidade do pagamento dos juros, também realizou a amortização líquida do principal de sua dívida. Mesmo o percentual não tendo atingido 100%, vale destacar que todas as obrigações de juros e de capital foram cumpridas. Os investimentos realizados, já em relação às despesas com investimentos, foram inferiores ao valor inicialmente projetado, que foi de R$ 4.850.343,60, apresentando uma execução de R$ 3.497.267,04. Na despesas e limite de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando a metodologia de cálculo do Tribunal de Contas do Estado, os poderes executivo e legislativo, o item mais significativo nos conjuntos das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade, está abaixo do limite prudencial de 57%, apresentando respectivamente o limite de comprometimento de 46,84 para o Executivo e de 1,37 para o Legislativo. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no período, conforme o parecer do Tribunal de Contas, totalizam R$ 8.391.671,30, o que corresponde a 31,5% da receita de impostos e transferência, observando-se, nesse caso, que o município atendeu o limite de 25%, que é a aplicação mínima pela Constituição Federal. Em função do número de alunos matriculados na educação básica, o município foi deficitário em relação ao Fundeb. Assim, a perda deverá ser computada nos gastos com a educação para fins de apuração dos limites. Com relação ao Fundeb, cabe ainda destacar que, de acordo com o artigo 22 da Lei 11.494/2007, uma parcela não inferior a 70% desses recursos deve ser aplicada na remuneração dos profissionais do magistério
da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Nesse quesito, e de acordo com os relatórios publicados, o município despendeu até o final do quadrimestre, em análise, um montante de R$ 2.635.911,25, o que corresponde a 86,01% dos recursos do referido fundo, atendendo ao dispositivo legal supracitado. Despesas com ações e serviços públicos de saúde. Os gastos de saúde atingiram um montante de R$ 4.330.324,94, o que corresponde a 17,30% sobre a receita líquida de impostos, observando, portanto, o cumprimento do mínimo de 15 estabelecido na Emenda Constitucional 29/2000. Disponibilidade e restos a pagar. Outro importante indicador da prudência fiscal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal diz respeito ao cúmulo de restos a pagar comparado com a disponibilidade de caixa. Em 2024, os restos a pagar processados do Poder Executivo foram de R$ 49.019,32 e não processados de R$ 1.461.271,86, totalizando R$ 1.510.291,18. E a disponibilidade de recursos, exceto o RPPS, ficou em R$ 5.632.768,13, evidenciando assim que esse montante será o suficiente para a cobertura do resto a pagar, não demonstrando insuficiência financeira. Como comentário final, os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação, limite de gasto estabelecido na programação financeira, foram atendidos, mesmo não atingindo os valores de algumas das receitas projetadas, o poder público não gastou mais do que arrecadou, evidencia assim a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atendimento das metas fiscais de resultado primário e resultado nominal estabelecido, bem como para o atendimento dos requisitos de responsabilidade fiscal. Esse é o relatório que foi preenchido dia 12 de fevereiro de 25 e apresentado na audiência no dia 21 de fevereiro. Sendo o que nós tínhamos para apresentar e fiquemos à disposição dos senhores e das senhoras. Está em aberto para questionamentos. Eu gostaria de... Ainda compete ao exercício 2024, então, temos aqui uma emenda impositiva do então vereador Danilo Riffel, através do projeto de lei 043 de 2023, que trata de pavimentação com pedras irregulares, então uma emenda que ele destinou lá para Santo Antônio, e não se sabe o porquê não foi executado durante o ano, em que pé está, se está licitada, se não sei se alguém, o senhor poderia nos auxiliar, nos esclarecer o porquê não, já que é uma obra, então não vejo assim o motivo de ter, nós já estamos em 2025, então nós já estamos aí há um bom tempo aí que poderia ter sido executada a obra, mas também podemos e devemos escutar o motivo de não, ou se está em andamento ou não. Era essa a minha pergunta. Essa obra, como que eu vou te responder? Por que ela não foi executada? Talvez foi por uma falta de controle na hora de acompanhar as emendas impositivas. E essa obra ficou fora. E ela foi licitada no final de dezembro, o contrato está assinado e eu acredito que a empresa em poucos dias execute ela. Como ficou recurso disponível, que não vai acarretar um problema orçamentário para o exercício de 2025, eu não vejo maiores problemas nessa execução. Que nós temos ainda algumas obras de emendas impositivas que não estão concluídas, que foram iniciadas lá atrás, mas estão em andamento. E essa, provavelmente nos próximos dias, é a mesma empresa que vai executar aquela do lado da Cotrizal. Então, provavelmente ele começou lá e daqui uns dias ele executa aquela outra lá em cima. O processo, a licitação ocorreu, então, no final de 2024. E essa demora, sendo um projeto que então ele é de 2023,
cedeu A emenda é de 23 para se executar em 24. Isso. E aí, no final de 2024, ela sempre foi licitada? Ela foi licitada, isso. Tá. Quando a gente se deu conta que ela não tinha sido licitada, não sei se a gente olhou e não enxergou o que aconteceu durante o período lá, ela ficou fora. Então, ela foi licitada e deve ser executada nos próximos dias, aí começa. E é uma obra pequena, eu acredito que em 15 dias se conclua. Não, a preocupação é justamente também na questão da legalidade, do cumprimento de prazo, né? Dali a pouco poderá o município estar respondendo, ou inclusive eu acredito que hoje vai haver prejuízo. Não sei se vai conseguir, quantos metros vão conseguir fazer, porque no início de 2024, de repente, o valor do metro quadrado do calçamento era 1, no final de 2024, certamente durante o ano ele acarreta em acréscimos, né? Eu até acredito Então, que ele vai ser um pouquinho maior do que ele constava na emenda. A quantidade de metros quadrados. Seria interessante, porque geralmente durante o ano o custo combustível, enfim, pessoal, ele aumenta, então diminui os metros que vão ser executados. Mas até vamos porque houve acompanhar. competição na licitação, então isso também faz com que o preço diminua. Perfeito, obrigado. Eu só queria colocar em relação às emendas impositivas, já houve outras vezes em que elas não foram, que elas não iniciaram durante o ano, mas foram licitadas no mês de dezembro. E foi dito que, né, na época, foi nos dito que estaria no prazo. Eu não posso afirmar agora ou precisar, mas foi essa devolutiva que nos veio. Então, eu não sei te dizer qual era a emenda agora, em números e nem o ano, mas que também foi em dezembro, foi licitada em dezembro do ano, daí foi iniciada e concluída no ano seguinte. Só para... Tem alguém que gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, eu agradeço a presença de todos e encerro a audiência pública.